Bom, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da RNEC Indicadores e a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo sobre afastamento de média. No vídeo passado a gente viu como fazer regra de coloração, como calcular o afastamento e agora a gente vai fazer uma coisa que é muito bacana e que todos os indicadores da RNEC têm, praticamente todos eles, que é a plotagem de suportes e resistências. Aquelas linhas que a gente plota aqui quando determinada condição é atingida, depois aqui no fundo quando determinada condição é atingida, depois aqui no topo quando determinada condição é atingida. Tá? Vou mostrar o passo a passo para vocês como que funciona esse código e como que vocês fazem para plotar, para vocês poderem utilizar aí no código de vocês. Eu acho que fica de forma muito mais visual e é muito melhor para você poder ver quando isso é mostrado no código, quando isso é mostrado na tela, perdão, ao invés de você precisar ficar olhando indicador, ter uma janela com várias coisas, com vários outros indicadores. Se você tiver uma linha plotada no gráfico, perdeu sobrevenda, perdeu sobrecompra, ou ele perdeu aqui a região de 9, perdeu a região de menos 9, de mais 9. Eu fiz alguns ajustes aqui no indicador para ele dar mais sinal, né? Eu diminuí bastante os parâmetros aqui do gráfico para ele dar mais sinais e para a gente poder ver o indicador plotar mais linhas, né? Depois a gente aumenta aqui os parâmetros para vocês verem como que ele plota suporte e resistência de forma muito bacana, tá bom? Então isso aqui foi onde a gente parou, tá? Só quero reforçar que aqui o indicador tá com os parâmetros 9 e 9. Tá? A gente está no dólar futuro 8R e aqui a regra de coloração ela também está com os padrões 9 e 9, são os parâmetros, tá bom? Aqui a gente está com 50 e 30, mas depois eu vou utilizar aqui eles 9 e 9 só para a gente poder alterar, lembrando que cada time frame, como a média se desloca de forma mais lenta, conforme o time frame é maior, então você precisa fazer o ajuste. Se você for usar no gráfico temporal, num renco maior ou num renco menor, você precisa fazer os estudos e os respectivos ajustes, beleza? Então, pessoal, a gente parou aqui, tá? Nós temos aqui o cálculo da média, temos aqui o cálculo do afastamento, as condições de compra e as condições de venda, tá? E aqui a gente tem essa regra de coloração de sinal aqui, né? Que quando o candle anterior não está satisfazendo a condição de compra e o atual está satisfazendo a condição de compra, então ele pinta de verde. E quando não está na de venda, no candle anterior não está satisfazendo a condição de venda e o atual está, então ele vai pintar de vermelho. Beleza? Agora a gente vai plotar as linhas de suporte e resistência, tá bom? É muito simples plotar essas linhas. A única coisa que a gente precisa fazer para que o Profit entenda que nós queremos plotar uma linha é pegar um valor e isolar ele, seja qualquer que for. Pode ser uma máxima aqui do candle, pode ser a mínima, pode ser a abertura, pode ser o fechamento. Tá? Pode ser qualquer um desses valores, pode ser um range entre eles, pode ser uma exposição, pode ser um fibo, pode ser a soma dos dois candles anteriores, enfim, pode ser qualquer valor. Eu só preciso que esse valor seja estático, ele não mude, que de acordo com as variações aqui do gráfico esse valor não mude. Porque se eu pedir para ele plotar, por exemplo, a máxima, toda vez que tiver uma nova máxima ele vai plotar a nova máxima e não vai ficar aquela linha reta, vai ficar uma linha fazendo zigue-zague aqui entre uma máxima e outra. Então eu quero que ele então o que eu preciso fazer é colocar uma variável que vai armazenar o valor da máxima ou da mínima, ou do abertura ou do fechamento, ou qualquer valor que seja, quando determinada condição for satisfeita. Tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente vai usar os valores de máxima nos casos da venda e mínima nos casos da compra. Tá ok? Máxima nos casos da venda e mínima nos casos da compra. Então, eu preciso adicionar aqui duas novas variáveis, float. Eu vou colocar aqui L, que vai ser a nossa mínima, L de low,
e H, que vai ser a nossa máxima de high. Tá bom? Essas aqui vão ser as duas variáveis que nós vamos utilizar aqui para poder armazenar os valores. Já vou colocar aqui low, H vai ser o high, que é a máxima high e a mínima low. Tá bom? Então, o que eu quero? Eu quero que toda vez que a condição de compra for satisfeita, ele armazene o valor do que? Da mínima, certo? Ele armazene o valor da mínima e plote esse valor de forma consecutiva até que ele encontre um novo valor, deixe de plotar esse valor anterior e comece a plotar um novo valor aqui, a partir dos novos valores encontrados, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o que você quer em formato de código. Eu quero que toda vez que acontecer uma compra, ao invés de ele pintar de vermelho, ele faça alguma coisa. Então, se compra, então toda vez que no código eu quiser que ele faça mais de uma coisa quando determinada condição for satisfeita, eu preciso iniciar um novo bloco. Então eu ponho begin e end, iniciando um novo bloco a partir dessa condição aqui. Quando eu tenho só uma condição, eu consigo fazer isso aqui. Por exemplo, quando essa condição de não estar com a condição de venda no candle anterior e no candle tal está com a condição de venda, faça tal coisa. Então eu tenho somente uma condição aqui, então eu consigo fazer ele dessa forma, eu consigo colocar direto. Como aqui no caso nós vamos ter mais de duas ordens, nós vamos mandar o código fazer mais de uma coisa quando determinada condição é satisfeita, então a gente precisa começar um novo bloco, tá? Então o que a gente vai fazer? Toda vez que a condição de compra for satisfeita, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pegue o valor da mínima do candle, que é esse aqui, tá? Eu quero que ele pegue a mínima. Então o que eu vou fazer? Mínima, e eu preciso fazer esse valor ser estático. Se eu coloco que eu quero que toda mínima, eu quero que se compra que ele plote a mínima, olha o que vai acontecer. Plot L. Opa. Gente, às vezes dá uns errinhos assim, porque eu estou fazendo um código ao vivo com vocês aqui. Tá? Então ele vai dar uns bugs de vez em quando. Aqui eu vou digitar errado alguma coisa. Tá, você vê que ele não plota nada. Ó, ele não plota nada. Tá? Se compra, então plot L. Não plotou nada para mim. Tá? Por quê? Porque eu não isolei o valor. Eu não falei, olha, eu quero que você plote a mínima, mas toda vez que compra, ele vai... não vai, porque eu também não isolei essa variável aqui, então ele está plotando o afastamento. Não é isso que eu quero, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai salvar o código e vocês vão ver que aqui eu preciso adicionar ele aqui no gráfico também, que eu não adicionei, né? Porque manda cara aqui. Mas calma aí que a gente já vai resolver esse BO. É só ele carregar. Aqui, eu vou adicionar um indicador aqui no gráfico, vocês vão ver que ele vai ficar plotando a mínima de todos os candles, que estiverem com a condição satisfeita. Suporte resistência, eu vou inserir aqui. Tá vendo, ó? Enquanto for maior que 30, que 9 no caso, aqui, que o retorno, né, que ele for maior que 9, ele vai ficar plotando a mínima, ó. Perceba aqui, ó, é maior que 9, tá vendo? Então ele vai ficar plotando a mínima. Ele vai ficar plotando todas as mínimas, ó. Mas eu preciso que esse valor aqui seja estático. Eu preciso que ele plote essa linha reta aqui, ó. É isso que eu quero. Então, eu vou definir, para que esse valor seja estático, o valor do candle anterior. Porque o valor atual ele muda, mas o valor anterior ele não muda mais, porque ele já está definido. Então, o que eu vou fazer?
eu vou colocar que L é igual a L anterior. Se eu fizer dessa forma aqui, ele vai plotar a linha reta, quer ver? Vamos salvar aqui o código e vocês vão ver que ao invés dele plotar as linhas conforme a mínima for mudando, ele vai plotar uma linha reta. Por quê? Porque eu paralisei esse valor, eu tornei esse valor um valor estático, porque o candle atual, a mínima atual aqui, ela muda, mas a mínima anterior, ela não muda mais, ela fica estática. Perceberam? Aqui, ó, tá plotado os valores das mínimas. Então, eu vou pegar o valor sempre da mínima, do candle anterior ao candle que aconteceu, no qual aconteceu o cruzamento. Percebam, ó, o valor da mínima dele aqui, ó, aconteceu aqui, a condição foi satisfeita aqui. Ele pega o valor da mínima e plota aqui. Condição foi satisfeita aqui. Ele pega o valor da mínima anterior e plota. Esse valor se torna estático. Agora, para mim plotar as vendas, é só eu fazer a mesma coisa. Toda vez que a condição de venda for satisfeita, o que eu quero? Eu preciso começar um novo bloco, tá? Porque são mais de um parâmetro. Então eu quero que H seja igual a H anterior, que a máxima seja igual à máxima anterior. E eu quero que ele plote a máxima. Eu vou usar o plot 1 para vocês verem o que acontece, porque muita gente tem essa dúvida, tem essa dificuldade. Faltou aqui o ponto e vírgula. Vou salvar aqui e ele vai plotar também as máximas. Só que o que vai acontecer? Ele vai carregar a linha de um ponto até o outro. Ele vai sair arrastando as linhas de um ponto até o outro, conectando. E não é isso que a gente quer. A gente não quer que ele conecte as linhas de um ponto ao outro. Eu quero que ele plote os suportes e resistências aqui todos retos, assim, bonitinho, todas as linhas direitinho. É isso que eu quero. Viram? Ficou tudo feioso, ó. Ele plotou aqui, certo? Depois comeu um monte de vezes aqui. Tudo mais. O que a gente faz para resolver isso aqui? Eu vou usar o plot 2 aqui. Porque aqui eu vou plotar as mínimas com o plot 1 e com o plot 2 eu vou plotar as máximas. Eu vou salvar e vocês vão ver que ele vai correr todas as linhas de máxima e de mínima de forma cirúrgica, de forma perfeita aqui. Tirando essas linhas cabulosas aqui que a gente plotou. Rapaz, às vezes você erra alguma coisa aqui. É engraçado, porque você erra uma linha de código aqui, ele plota um negócio meio louco, mas acaba tendo um efeito bom, você acaba tirando alguma coisa boa, tirando algum proveito disso. Viram como que ele plotou certinho agora as linhas? Tá vendo? Toda vez que a condição é satisfeita, ele plota as linhas de suporte e resistência. Muito simples, muito fácil de ser feito. Agora, o tanto de indicador que a gente vai ver nascendo aí nos grupos do Facebook, nego chamando no privado para vender as coisas, pai, não vai estar escrito não. Tá? Eu espero que você assista esse vídeo, que você consiga fazer as suas próprias ferramentas. Tá bom? Essa é a ideia, tá? Que você não fique mais escravo. E que você consiga desenvolver as suas próprias ideias, as suas próprias ferramentas. Tá? E aí o que a gente pode fazer? Você clica 2 vezes aqui no indicador e você altera a aparência da linha. A linha 1, que é aqui o plot 1, ele é o plot da mínima. Eu quero que ele seja verde. Cadê aqui, ó? Quero que ele seja verde. O plot 2 quero que seja vermelho. Pronto. Temos as linhas de suporte e resistência plotadas a partir do afastamento da média. Toda vez que o preço perde essa linha de 9, ele plota essa linha. E aí essa linha é plotada até o preço voltar para cima da área de 9. Percebe que ó, o preço voltou, rompeu a linha aqui, e aí ele deixou de ser plotado, a linha deixa de ser plotada, porque essa condição deixa de ser satisfeita.
ela não é mais satisfeita, então ela deixa de ser plotada, ou até surgir uma nova linha, como nesse caso aqui, ó. Surgiu essa nova linha e ela deixou de ser plotada. Como aqui nesse caso do verde, surgiu uma nova linha, ela deixou de ser plotada, surgiu uma nova linha, ela deixou de ser plotada. Aqui não surgiu uma nova linha, mas o preço entrou de novo aqui, a condição de venda e compra já não estava sendo mais satisfeita e ele deixou de plotar a linha, porque o preço invadiu aqui a linha, a plotagem, e também porque ele foi de novo ele perdeu a condição de compra aqui embaixo no indicador, tá bom? Agora o que a gente pode fazer, isso aqui é para operações de scalper, né, gente? São intervalos bem menores. O que a gente pode fazer é encontrar suportes maiores para fazer operações maiores, para a gente ter uma ideia de suportes e resistências, que de fato são suportes e resistências, né? Para você saber se posicionar melhor, para você fazer uma ou duas operações por dia de forma mais para pegar mais pontos em lugares estratégicos do gráfico. E aqui a gente aumentou o período, aumentei utilizando uma média de 50, para vocês terem uma ideia, ó, como que fica diferente o gráfico. Olha aqui. E eu vou dar algumas ideias naturalmente, né? Você tendo aqui o preço rompido a média após ter se afastado os pontos e ter rompido. Deixa eu colocar essa média como de 50. Lembrando que isso aqui não é sugestão de investimento, não é call, não é nada, tá? Isso aqui é apenas um conteúdo educacional, tá bom? Mas o preço se afastou da média, encontrou a média, rompeu ela e formou um pivô de baixa, você pode entrar vendido aqui. Formou outro pivô de baixa, você pode entrar vendido. Formou outro pivô de baixa, você pode entrar vendido, tá bom? E aí ele depois já plotou uma resistência aqui. Essa resistência já plotou um suporte, né? Perdão, já plotou o suporte aqui. E aí você vê que ele resiste. Ele não consegue, ele não tem força para romper o suporte. Ele fica travado aqui. Essa regra de coloração, lembrando que a regra de coloração aqui ainda tá com as médias de 9, tá bom? Ainda está seguindo o indicador aqui embaixo e as vezes estão sendo plotadas com base no 50 e 30, tá ok? Então a gente tem aqui, ó, vários níveis de suporte, apesar da tendência de baixa, nós temos vários suportes sendo plotados, respeitados e rompidos, tá bom? E a partir do momento que ele plota um suporte e rompe a média, aqui a gente vai começar a procurar por oportunidade de compra, talvez na formação dos pivôs, talvez nos pullbacks da média, aqui na formação de outros pivôs, aqui de alta, aqui um grande pivô de alta aqui se formando, e por aí, e assim sucessivamente. Talvez na perda desses sinais menores aqui, eles podem servir de gatilho. Por exemplo, você teve aqui ele perdendo essa região de 9, contudo ele entrando novamente na região de 9, sinalizando uma possível tendência de alta. Aqui a mesma coisa, ele perdeu a região de 9, depois entrou de novo, sinalizando a força da tendência de alta. Aqui de novo a mesma coisa. Aqui você já vê que ele não rompe, ele não faz um novo topo, ele não rompe essa região. Sinal de que a tendência de alta provavelmente já não terá continuidade. Olha só que coisa linda, um sinal de compra exatamente no pullback da média. 50. É bonito demais, minha gente. Tá? Agora, olha essa linha aqui, como que ela é respeitada dezenas de vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes até que ela é rompida. Isso aqui é uma resistência. Essa linha aqui é uma resistência. Depois ela é testada de novo, forma-se uma nova linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes ela é testada. Tá, pessoal? Então isso aqui é para vocês verem como o indicador ele é versátil, como que a gente sabendo analisar, tendo uma ideia mais ou menos como que o negócio funciona e quais são as possibilidades,
nós podemos sim tirar dinheiro do mercado, a gente pode sim ter sucesso na vida do trade, a gente pode sim alcançar a consistência com ferramentas que são simples ou básicas. São 35 linhas de código, isso porque ainda tem algumas coisas aqui que a gente nem vai utilizar mais nesse código, tá? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você, tá bom? Que Deus te dê sabedoria e que Ele te ajude a atingir consistência nesse mercado, tá bom? É a minha oração para vocês, são os meus sentimentos verdadeiros. Eu espero que esse código, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você tem interesse em aprender mais sobre programação para Profit Chart, se você quer aprender a fazer não somente esses, mas dezenas de outros indicadores, aprender sobre as variáveis, aprender sobre os indicadores nativos da plataforma, enfim, aprender tudo que gira em torno de programação para Profit Chart, eu vou deixar aqui no link na descrição do curso do Skiller App, o melhor curso de programação para Profit Chart que existe no Brasil. Não tem nenhum curso melhor do que o dele, mais aprofundado e melhor explicado do que o dele, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço.